queria iniciar aqui um cumprimento mais que especial à minha amiga e companheira Fernanda Castellano, vereadora eleita em São Carlos, presidente dos sindicatos docentes da UFSCar, informar aos nobres vereadores aqui, vereadoras que compõem a frente parlamentar pela implantação da Universidade Federal, que a Fernanda tem ajudado no diálogo, na aproximação da reitoria com essa cidade. Então, mesmo antes de ser uma parlamentar empossada, já está atuando, né, de maneira regional a favor do interior de São Paulo. Muito obrigado, Fernanda. Está acompanhada aqui da Luana e da Flávia. A Fernanda disputou a sua primeira eleição e foi eleita, junto com o Djalma Neri, que é um vereador do PSOL, que foi reeleito, o mais votado da cidade. E a Fernanda ocupa, né, essa segunda cadeira, que é um orgulho para a gente. Orgulho e um prazer, Fernanda, ter vocês todas aqui, né, conversando com a gente, trazendo um pouco também de São Carlos, né, e a gente afinando as nossas relações, para que também a gente possa contribuir de uma maneira singela com a cidade de São Carlos, assim como você está contribuindo com a nossa, na ajuda com esse diálogo pela implantação da Universidade Federal. Então, um orgulho mesmo tê-la aqui, né? Eu e o Tiago pudemos participar do início da discussão da sua campanha. A gente tinha certeza que teria êxito, e mais do que isso, além do êxito eleitoral, de uma vitória política, né, foi eleita. Então, hoje, nosso partido tem mais um mandato importante, numa das cidades mais importantes do interior. Muito obrigado pela sua presença na nossa sessão aqui. Vereadora Karina, eu vou desenvolver mais, depois já peço antecipadamente, viu, vereadora Karina, eu peço o tempo de liderança e explicação pessoal para me manifestar em relação a alguns temas. Vereador Pedro, quero chamar aqui a reunião, aproveitar em plenário aqui os vereadores, chamar a reunião da Comissão de Cidadania para o final da sessão, para a gente deliberar sobre uma questão importante que é a WWS. Está passando de todos os limites, uma empresa que apresentou problema, está em recuperação judicial, teve seus contratos renovados nos serviços gerais na educação, que é uma vergonha, e nós temos que trabalhar fortemente em defesa desses trabalhadores. Então, faça a convocação desta reunião. E não posso aqui não pautar também, e depois desenvolver nos 20 minutos que eu vou ter para falar, sobre essa notícia mais do que triste, né? Arrepiante, uma notícia tenebrosa dos detalhes sobre o planejamento de um segundo golpe que eles queriam dar no Brasil. O primeiro foi na presidenta Dilma, um golpe institucional. E a segunda tentativa, no dia 8 de janeiro de 2023, e olha, não fosse a revelação de novos fatos, o Brasil passou a normalizar a discussão de uma anistia para golpistas, tratando aquelas pessoas que ali estavam como se eles fossem ingênuos, pessoas que não tinham noção do que era o espaço público, do que é o respeito, do que é o patrimônio do público, do que é a democracia. Mas, vereador Pedro, a gente amanheceu estarrecido com as notícias. Obviamente que é um processo de investigação, mas com indícios seríssimos e gravíssimos. E, obviamente, deve ter mais fatos que levaram a Justiça a autorizar a prisão pela Polícia Federal de 4 membros das Forças Armadas e 1 da Polícia Federal. Vereador Jorge, é estarrecedor. Uma das manchetes, das tristes manchetes, peço, vereadora Karina, mais 2 minutos antecipado. O projeto era envenenar Lula e explodir Alexandre de Moraes. Eles queriam matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Agora, o pior de tudo isso, também em fase de investigação, este plano foi apresentado na casa do Braga Neto, do general Braga Neto, candidato a vice na chapa do Bolsonaro, ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Defesa,
Isso é muito, mas muito, muito grave. Lamentavelmente, nos últimos tempos, o mundo tem normalizado ações extremistas contra negras e negros, LGBTs, mulheres e contra a democracia. Isso é muito, muito grave. Talvez não tenha ainda sensibilizado aqueles que aqui estão e que estão ouvindo, porque a notícia é fresca, ela é de hoje. Então, há pouco, um homem tentava invadir o Supremo e foi vítima da sua própria ação, que uma bomba explodiu a sua cabeça. E ele tentaria matar o Alexandre de Moraes. Começa a discutir no Congresso a anistia. Obviamente que isso foi para o ralo neste... Por favor. Obviamente que essa possibilidade acaba de ser sepultada com a revelação, mais uma revelação, de que aquela movimentação dia 8 de janeiro não era uma coisa espontânea de um bando de aloprados. Pelo contrário, era estimulada por generais do Exército Brasileiro. Isso é uma vergonha muito séria e eles devem ser fortemente punidos.